Olá galera, beleza? Este que vos fala é João, trazendo hoje mais um vídeo para o nosso canal. O tema de hoje é gráfico da função quadrática. A questão é a seguinte: construa o gráfico da função quadrática definida por y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Uma função quadrática é aquela que tem o maior expoente de grau 2, por isso chama quadrática, ou também pode ser chamada de função do segundo grau. Inicialmente, eu vou pegar essa função e transformar numa equação. Observe. Vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Poderia substituir aqui no lugar do y, mas por questão de gosto, igualei posteriormente. A igualdade não vai influenciar em nada, se vier antes ou se vier depois. Dito isso, o próximo passo é eu fazer a discriminação, ou seja, eu fazer a retirada dos coeficientes, igual a gente faz lá na equação do segundo grau mesmo, que é o valor de A nessa função é menos 1, o menos 1 não aparece, mas subentende que antes do x aqui tem 1, portanto A vale menos 1. B é aquele valor que está junto à variável x de grau 1, portanto B é 4. E C é o termo independente que nessa equação vale 3. Menos 3, diga-se de passagem. Feito isso, o próximo passo eu vou aplicar na fórmula do delta, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora substituir esses valores pelas respectivas letras para encontrar o valor do delta. Vai ficar delta é igual a b vale 4, vai ficar 4 ao quadrado, menos, que é da fórmula, menos 4 no caso, né? Que multiplica A, que vale menos 1, coloco entre parênteses para que não haja choque de sinais, e C, que vale menos 3. Mais uma vez, vou colocar entre parênteses. Agora, resolvendo, vai ficar 4 ao quadrado vale 16, menos, aqui ó, menos com menos dá mais, e menos com menos, e mais com menos dá menos. Portanto, o resultado aqui vai ser menos. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 16 menos 12, isso implica dizer que o delta vale 4. Já encontramos aqui um valor importante para a gente continuar a nossa resolução. Feito isso, o próximo passo é aplicar na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Substituindo os valores, nós temos que x é igual a menos, que é da fórmula, o b vale 4, mais ou menos a raiz de delta, que
que também vale 4. O delta da nossa equação vale 4. Tudo isso dividido por 2 vezes A. 2 vezes menos 1, que é o valor de A. Feito isso, eu posso calcular as raízes, ou seja, x1 e x2. Algumas pessoas, ou alguns autores, chamam também de x' e x duas linhas. Mas uma das afirmações, estamos calculando a raiz. Aí vai ficar x, que eu vou chamar assim, é igual a menos 4. Posso usar qualquer um primeiro, ou menos ou mais. Vou usar o menos primeiro. Vou usar o mais primeiro. Mais. Raiz quadrada de 4 dá 2. E tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Isso implica que menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por menos 2. E menos 2 dividido por menos 2, o resultado é 1. Já encontramos aqui a primeira raiz. Faça o mesmo procedimento para encontrar a segunda raiz. Vai ficar x2 é igual a menos 4. Só vai mudar aqui o sinal. Quando eu usei mais, agora eu vou usar o menos. Menos 2, que é a raiz quadrada de 4 dá 2. Dividido por menos 2. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Dividido por menos 2. Menos 6 dividido por menos 2, com certeza, o resultado é 3. Temos aqui a segunda raiz. Agora que já encontramos as raízes, nós temos que calcular o vértice. Calcular o vértice é nada mais, nada menos do que calcular o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma função quadrática. E para isso, existem duas fórmulas básicas. Bora lá. O x do vértice é dada por menos b dividido por 2a. Substituindo, vai ficar. Isso implica que vai ficar b menos b, vai ser menos 4, né? Que 4 aqui fica positivo. É positivo, mas devido ao sinal da fórmula vai ficar negativo. Multiplicado por 2 vezes o a, que é 2 vezes menos 1. Vai ficar menos 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 dividido por menos 4 vai dar o resultado 2. Já temos aqui o x do vértice. Agora nós temos que calcular o y do vértice, que é chamado de yv. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4 vezes a. Ou seja, menos delta vale 4, também aqui, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Portanto, vai ficar 4, ou seja, menos 4, dividido por 4 vezes menos 1, que dá menos 4 também. E menos 4, dividido por menos 4, o resultado é 1 positivo. Pronto, já temos aqui o y do vértice. Com isso,
já é suficientemente possível construir o gráfico. Mas antes, eu tenho que construir um referencial cartesiano. Então, bora lá? Faço um eixo. O eixo Y. E traço aqui um segundo eixo, que eu vou chamar de eixo X. Ou o eixo das ordenadas, também pode ser chamado assim. Esse eixo aqui é o eixo X. O ponto de encontro é o ponto de origem. E aí eu vou atribuir alguns valores. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que já é suficiente. Para cá, para cima, eu vou colocar 1, 2. E aqui para baixo é os negativos do eixo Y. No caso, menos 1, menos 2, aqui eu vou chamar de menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Acredito que já é suficiente. Agora, eu vou ter que marcar alguns pontos. Os primeiros pontos que eu marco vai ser as raízes. As raízes é os pontos onde o gráfico passa pelo eixo X. Ou seja, é os zeros da função, que é os pontos 1 e 3. Portanto, um ponto é aqui e o segundo ponto é aqui. Que são exatamente essas raízes que eu acabaram de calcular. O outro ponto que eu vou marcar é o valor de C. Por que é o valor de C? Porque em toda a equação, o ponto C é onde o gráfico passa sobre o eixo Y. Então eu vou lá em menos 3 e marco. Um terceiro ponto. Ainda falta um ponto importante, que é um ponto formado por essas ordenadas aqui. O X do vértice e o Y do vértice. Que é justamente isso aqui. Ó. X do vértice em 2. Y do vértice 1. É o ponto onde encontra aqui. Ó. 1 de Y e 2 de X. Faço aquele traçadinho conhecido. Pontilhadinho. E onde encontrar é o valor máximo ou valor mínimo. É onde a parábola vai mudar de sentido. Se for máximo, vai voltar a decrescer. Se for mínimo, vai voltar a crescer. Beleza? Dito isso, agora é só traçar o gráfico. Acompanhe comigo. Traço um gráfico que passa por todos esses pontos e já está a demonstração gráfica da nossa parábola. Beleza? Vou lá, passando por todos os pontos, e aqui desce infinitamente. O gráfico da função é exatamente esse gráfico que está na tela aí para vocês. Se você gostou, deixa aquele like, que é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!